Então, cantem junto comigo, prestem atenção na letra, porque a música por si só já diz muita coisa e que a gente possa abrir todos os nossos sentidos para poder aí compreender todo esse ensinamento que o Sebastião vem trazer para nós. Essa demorinha é por causa do computador, tá? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo, abrir no peito a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo, abrir no peito a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. A canção fala da mata escura, as dificuldades que a gente enfrenta, os desafios da caminhada, e que nem sempre a gente consegue lidar bem com esses desafios, do medo que amarra a gente. Eu, caçador de mim. Uma linda palestra para todos e uma ótima e maravilhosa Semana Espírita. Um grande beijo para todos vocês. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à 49ª Semana Espírita de Alagoinhas, com o tema central, o Livro dos Médiuns,
160 anos iluminando consciências. Agradecemos a essa queridíssima irmã Andréa Bien, que sempre abrilhanta os nossos eventos, os nossos momentos de arte. Desejamos a ela saúde, recuperação dessa gripe que ela foi acometida, mas agradecemos de coração a participação dela na nossa Semana Espírita. Nesse momento, nós convidamos o senhor Kleber Silva Cruz para proferir a prece de abertura da nossa Semana Espírita. Ele, que é trabalhador do Centro Espírita União e Caridade Alagoense, Casa Espírita fundada em 11 de dezembro de 1918. Portanto, estará completando 103 anos no próximo mês. É a casa mais antiga da nossa região, do Conselho Regional 4. Com todos nós, Kleber, para proferir a prece de abertura. Que a paz de Deus esteja com todos nós. A nossa prece de hoje, já desejando a todos antecipadamente uma semana espírita de muita paz, de muita luz e uma excelente palestra. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos aqueles que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade vencedora, sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que Deus os abençoe. Com a palavra, nossa irmã Rosiane Massariol. Que alegria estarmos aqui na 49ª Semana Espírita de Alagoinhas. Quero agradecer imensamente a participação do Centro Espírita União e Caridade Alagoense, agradecendo aí na pessoa de Kleber Cruz por estar conosco aqui, já trazendo as bênçãos de Dr. Bezerra para a nossa noite de hoje. É muito significativo para o movimento espírita a unificação das casas espíritas na realização de um evento como esse. E estão todos os centros da cidade envolvidos nesse evento. Gente, o meu livro, O Despertar da Consciência, que eu ganhei de uma amiga muito querida, Freud, é da primeira edição. E esse livro é um verdadeiro tratado de saúde integral, ele estimula ao avanço da busca da autoiluminação, também da autocura, numa responsabilidade que do caminhar
em busca da plenitude do ser, no caminho dessa conquista do ser integral, no amor incondicional. Esse livro foi escrito pelo palestrante da noite, o querido Sebastião Camargo. É um livro de 448 páginas, 188 referências bibliográficas, orientação espiritual de Leon Denis e de Miramês. E esse palestrante de hoje, uma pessoa simples, estudiosa, que vivencia o que ele prega. Aliás, Sebastião Camargo tem uns lemas que me encantam, eu acho que encantam todos. Ele diz assim: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidades. E ele diz assim: seja o seu falar a semelhança do seu pensar, e seja o seu pensar a matriz do seu agir. Esse nosso querido palestrante, ele é o responsável pelo Instituto Despertar da Consciência. Ele trabalhou por muitos anos, uns 14 anos, na Rede Boa Nova, apresentando o programa de Despertar da Consciência. Depois, ele foi trabalhar também na TV Mundo Maior, e esse projeto de despertar, ele tem esse compromisso há mais de 25 anos. Ele também fundou a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, junto com sua esposa Vilma e com os companheiros que também abraçavam o ideal. Nós vamos hoje ouvir desse palestrante, e eu já estou aqui com meu caderninho, com minha caneta, para sorver as orientações que ele nos traz. Ele vem nos falar hoje de bicorporeidade e transfiguração. E do coração de cada um aí, eu solicito que emanem as melhores vibrações para o nosso querido Sebastião Camargo. Gratidão profunda pela oportunidade divina, por mais esse ambiente de paz que nos acolhe, que nos sentimos dentro de um lar de esperanças, uma escola de amor, de um hospital de almas. E esse tema tem um sabor especial, não só por estar no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no 7º capítulo, do item 124 do item 114 ao 125. E além do tema biocorporeidade, muitos falam bicorporeidade, mas é biocorporeidade, transfiguração. No item 125 ele fala também dos agêneres, e nós vamos dar um extra falando também dos entrantes. Mas antes, eu gostaria de perguntar a vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir. Você pensa por si mesmo ou é pensado na maioria das vezes? Então, se você quer, é você que pensa, e se você pensa, é você que está agindo, e se você age, é você que está atraindo os elementos, e se é você que está construindo a sua nova realidade. Ou ainda terceiriza quase todas essas coisas para outrem. Porque no espírito, conforme André Luiz, o pensamento é a nossa capacidade criativa a ser colocada em ação. E, ao mesmo tempo, a mente é o laboratório, que, segundo Joana de Ângeles, é uma emanação do espírito, ou no espírito. É um setor dentro do.
E esse pensamento depende da nossa inteligência essa que fica interligada ou de acordo com o conhecimento é que ela vai agir. Então, de acordo com o conhecimento, a inteligência age. E de acordo com esse conhecimento e a inteligência, o nosso poder imaginativo. E de acordo com o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa. Então, na mente, neste laboratório divino, está a inteligência que, segundo Kardec, em A Gênese, no capítulo 11, no item 11, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai construí-lo. Deus fornece apenas os materiais. E conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, está muito claro que ele fornece também os orientadores. Então, de um lado, temos a matéria-prima, de outro, os orientadores. E o curioso é que alguém afirma do esquecimento do passado. Ou eu não entendi a leitura, no capítulo 19, com Allan Kardec, quando está anotado que a fé é um conhecimento, melhor, a fé é o sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento? Então, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E antes Kardec já havia notado. A fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. E na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. E o princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. De modo que ele traça um paralelo, na realidade, o espírito Kinema, pela psicografia de Camille Flammarion, entre o Deus cósmico e o espírito. Em relação ao Deus cósmico, se um de nós pensarmos, ele sabe, e muito antes de pensarmos. Se a menor partícula, se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe e cataloga cada movimento de suas células. E eu fico imaginando, eu ainda não conheço nenhuma de minhas células na sua profundidade, mas sei que ela pode duplicar-se à semelhança do que faz a alma encarnada, que é uma fração do espírito. Este, conforme Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, é a soma de todas as vivências. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a alma, segundo Leon Denis, é uma fração diminuta desta realidade e, segundo o autor, se a alma aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser, ele vos dirá o que ela tem de sido e o que ela será. Vai ensiná-la o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E assim segue o autor. De modo que, se uma célula, à semelhança do fenômeno da biocorporeidade, sabe duplicar-se a partir da ação do centríolo, que é o construtor das organelas, e com isso o construtor de uma nova célula,
O que chamamos de fenômeno da biocorporeidade é quando o espírito encarnado, durante o sono físico, do corpo físico, porque normalmente é ele que dorme, o corpo, a alma deveria estar vigilante e atenta, mas há muitas situações que dorme o corpo, o perispírito desloca uns 30 centímetros ou mais, dorme também, e a alma, a semelhança, e dorme outra vez. Mas supondo que alguém que esteja vigilante ao sair do corpo e agora deseja ser útil, servir, porque conforme Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 82, serve e prossegue, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, e completa o eu em todos os sentidos, e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Conforme consta também na obra O Livro dos Espíritos, na questão 455. A alma, quando sai do corpo, ela vê o seu espírito e vê o seu corpo. Percebe-se que ela está no meio de duas realidades. Se ela aproxima do seu espírito, da sua consciência, ela olha para o corpo agora, vê o interior dos músculos, vê as células. E, ao mesmo tempo, ela tem um perispírito. E ainda ele fala no plural, laços, que liga a alma ao corpo, que é um laço provisório, e laços que liga a alma à sua consciência, que são indestrutíveis. E o corpo, conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele evolui até se confundir com o perispírito. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito é a alma evoluindo, no dizer de Kardec. Assim, quando esta alma se vê fora do corpo, tendo esse perispírito com várias dimensões, ela pode fracionar esse perispírito, conforme fizera Lancelin quando encarnado. Hoje, no segundo livro, nós já estudamos 12 corpos, compondo esse conglomerado que nós chamamos de perispírito, cujo mais simples é o que chamamos de triplo etérico, porque ele tem 3 dimensões. Uma que antecede ele próprio, uma na dimensão em outra frequência, na dimensão do próprio corpo. Ele está dentro do modelo organizador biológico, segundo Joana de Ângeles, e outra após. O primeiro energismo, a primeira dimensão, gera a vida. A segunda nutre a vida. E a terceira a organiza e mantém. E se desdobrarmos esse perispírito, conforme o espírito Lancelin, ele se viu conduzindo 8 entidades perispirituais, o modelo organizador biológico que cria e governa o próprio corpo. O corpo dos instintos que governa este. O das emoções que governa aquele. E assim até remontarmos no mental concreto. E ainda falamos somente dos corpos de expressão, que soma-se 7 corpos de expressão do mental concreto ao corpo biológico. E ainda temos 4 corpos de evolução a partir do mental abstrato. De modo que não só podemos aparecer em 2 lugares, como consta no Livro dos Médiuns, no capítulo, na segunda parte, nos itens citados. Seres como Satya Sai Baba aparecia em mais de 100 lugares simultâneos. Então depende da evolução do espírito
e o que ele pretende fazer sendo útil ao seu semelhante. No caso de Antônio de Pádua, apareceu-se em 2 lugares simultâneos, mas creio que ele tinha capacidade para muito mais do que isso. Então, nós já fomos vistos em mais de um lugar simultaneamente, e não somos lá grande coisa no processo evolutivo. Então, de acordo com o nosso conhecimento e os nossos valores investidos, nós podemos fracionar o nosso perispírito e dar tangibilidade, e ele vai nos representar como se fosse um duplo do nosso corpo biológico, tão tangível quanto este. E o que chamamos de transfiguração já é um fenômeno diferenciado, que eu vou combinar os meus fluidos de médium com os fluidos do espírito, ou melhor, o espírito vai combinar os fluidos dele com os meus de medianeiro, e ele vai moldar a sua realidade perispiritual conforme ele vivera no mundo físico, com o seu mesmo peso, com a sua mesma altura, como se fosse uma alteração, é uma alteração molecular, porque ele vai ficar tangível, e no caso que cita na lição do Livro dos Médiuns, o irmão da jovem médium tinha quase o dobro do peso e muito mais alto do que ela. Então, ele aparecia com a altura e com o peso dele quando encarnado. Então, ele vai moldar a imagem dele, espírito, na minha indumentária biológica. Uma combinação dos nossos fluidos perispirituais, principalmente no modelo organizador biológico, e fazendo esta parceria, que Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, chamou de superincorporação, nas quais Bezerra de Menezes moldava o seu corpo, conforme ele vivera aqui, na última encarnação, no corpo da médium, com barba e tudo, do jeitinho que ele aparece para nós nas fotos. E após fazer isso, ele atravessava as grades, porque estava tudo trancado, porque eles faziam o experimento dentro de um presídio abandonado e tudo trancado. Só que após ele fazer isso com o corpo da médium, ele atravessava as paredes, ia lá fora, apanhava uma flor e trazia para dentro do ambiente. A esse fenômeno chamamos de transfiguração. Muitas vezes acontece sem que haja esta complexidade. Às vezes, uma contração muscular e você olhar para o semblante de alguém, às vezes de uma jovem ela parecer uma idosa, ou até de uma idosa parecendo-se muito jovem. Vai depender da situação e o que necessita de fato. Vemos isso muito quando o Bezerra de Menezes, ao manifestar por nosso irmão Divaldo Pereira Franco e mudar a sua fisionomia de forma bastante visível, e de quem tem olhos de ver percebe ali Bezerra de Menezes, se tiver uma sensibilidade maior, com todos os seus característicos. E o que chamamos de agêneres, o espírito vai fazer uma cópia do nosso físico e aparecer para alguém, ou até de parte do nosso perispírito, e aparecer para alguém com a nossa imagem, e enganando pessoas. Acontece muito com os espíritos brincalhões, dependendo da permissão dos seres superiores para que isso tenha uma utilidade. E, por fim, o que chamamos de entrantes é quando não cuidamos do nosso próprio patrimônio e, por um vacilo qualquer, alguém assume parte do nosso perispírito e também do físico, e gerenciando a nossa própria realidade, e alguém que não tiver o conhecimento de nossa realidade vai ver esse ser fazer coisas horríveis. Vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos, acontece um fato desse, e o genro, que amava com muito respeito a sua sogra como se fosse uma segunda mãe, e assim que acontece esse
apossar do corpo de outrem, ele pega o seu carro, atravessa a cidade, tira a vida de sua sogra e volta. E aí devolve o corpo. E quem fica com a culpa? Por isso precisamos estudar o que recomendou Santo Agostinho quando, na questão 919 e 919A, lembrou-nos do conhece-te a ti mesmo, de conhecer-nos. E de Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é Deus que retira o que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que perde o patrimônio que Deus lhe confiou. Então, quando nós temos consciência que tudo que existe em nosso corpo biológico fatalmente vai transformar-se em instintos, em sensações, em emoções, em sentimentos. Joana de Ângeles, autodescobrimento, uma busca interior. Nada deve se perder no corpo físico. Tudo precisa transformar-se em sentimentos. Se tudo cresce, se tudo evolui, é justo pensar que o átomo de ontem, dependendo da configuração, porque o que chamamos de individualização é sempre a soma de muitos, conforme menciona Emmanuel. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Por exemplo, mais de 600 trilhões de células humanas compõem a nossa carruagem biológica, segundo o Dr. Deepak Chopra. Sem falar dos mais de 90%, 92% mais ou menos, de vírus, ultravírus, vermes, micróbios, micro-organismos, que compõem mais de 90% da massa e foi feito para sustentar os nossos corpos. Segundo Louis Pasteur e Claude Bernard, não são esses seres que causam as doenças. São os ambientes que os acolhem. Ou conforme Joana de Ângeles, em Vidas Vazias, sua penúltima obra, melhor dizendo, agora tem Vida Plena, que foi lançada esses dias. Ela narra que as tais pandemias acontecem quando o nosso universo psicoemocional desequilibra e esse desequilíbrio gera elemento em desalinho ou alimentos em desalinhos psíquicos e emocionais, com os quais esses elementos se nutrem e se desequilibram, e a doença, o que nós chamamos de infecção, é o desequilíbrio deles, a ativação deles, querendo fugir do nosso próprio universo, e a reação nossa contra essa rebelião deles chamamos de inflamação. E o que mata o homem não é a infecção, é sempre a inflamação. Esses seres não apresentam ameaça alguma. E se apresentasse, Manuel Filomeno de Miranda, em sua última obra, por Divaldo Pereira Franco, as de Joana também, por Divaldo, na obra No Rumo da Generação, No Rumo da Regeneração, ele narra que nós podemos matar os vírus com a oração. Mas o que é a oração? No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, narra que é a primeira filha da fé. E no mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo 19, melhor dizendo, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Então, se a fé é mãe de todas as virtudes, para Amélia Rodrigues, Nos Caminhos de Jesus, a obra por Divaldo Pereira Franco, ela narra, no capítulo 23, O Anjo da Misericórdia, 4 entidades se apresentam para Jesus no alto da cruz. Uma chegando, tu te lembras, Senhor. Melhor, tu te recordas, Senhor. Eu sou a fé. E a segunda, eu sou a esperança. A terceira, eu sou a caridade. A quarta,
a misericórdia. Se assim não fosse, ela não teria colocado tal loucura, se fosse uma loucura, que as virtudes são entidades. Porque raciocine comigo. No princípio, o homem tem apenas instintos. E os instintos, para Pietro Baldi, em A Grande Síntese, que Emmanuel fala que esta obra é o evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e restaurar o messianato do Cristo no planeta Terra. E nesta obra ele fala que destaca-se do nosso subconsciente pequenas almas instintivas para nos ajudar a governar o corpo, governar os órgãos. Instintos esses que Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 3º, narra que não pertencem nem ao corpo, nem ao espírito, ou seja, não é patrimônio ainda do espírito e não pertence ao corpo. Nos ajuda a governar o corpo. Se no início o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, tornam-se sensações. E segundo Joana de Ângeles, mais instruídas, emoções. Conforme o Evangelho, isso consta no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado, mais sublimado dos sentimentos, nasce o amor, que reúne e condensa todas essas sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. E foi a fé que criou o próprio amor, tanto o amor substância, com o conhecimento que se tem, quanto esse amor sabedoria, porque a fé é o conhecimento de como fazer isto acontecer. Então, se é fato que eu posso, no fenômeno da biocorporeidade, fazer um duplo de mim mesmo, eu não poderia duplicar as minhas células do corpo, conforme consta na obra A Gênese, construir moléculas saudáveis e substituir as enfermas, e agora construir células saudáveis, que eu dupliquei, e substituir as que estão enfermas. Ou no fenômeno da parceria de um bom espírito com a minha realidade encarnada, nós pudéssemos transfigurar uma de nossas virtudes. Não ele manifestar através de nós, mas encarnar a paciência, por exemplo, e que nós ficássemos com a imagem espelhada dessas entidades de alta hierarquia e poder dizer para aqueles que estão à nossa volta, no universo desse médium, eu sou a caridade. Eu sou tudo que ele já conseguiu fazer para construir a minha realidade. Eu sou a paciência. Eu sou a fé. Eu sou a misericórdia. Seria o mais fantástico fenômeno de transfiguração e antes o mais perfeito mecanismo de autocura. Eu poder duplicar algo saudável para a reconstrução da minha realidade psicobiofísica, quiçá até moral e espiritual. E agora poder transfigurar as minhas virtudes, compondo novas realidades. E não há necessidade de eu fazer uma duplicata para enganar, mas posso fazer uma duplicata para multiplicar possibilidades no caso dos agêneres. Eu posso agora duplicar o corpo de alguém, por exemplo. A falange de Maria tem mais de 5.000 espíritos, e todos eles apresentam com a fisionomia de Maria, assim como mais de 10.000 espíritos, Maria muito mais. Se Bezerra tem 10.000, ela deve ter, no mínimo, isso multiplicado uma centena de vezes ou muito mais. Bezerra de Menezes, mais de 10.000 espíritos compõem a sua falange e todos podem apresentar com a sua fisionomia. Como se duplicasse Bezerra de Menezes, com a autoridade do mesmo, porque
são obedientes a eles, assim como Emmanuel e outros. E se fosse o caso de assumirmos o corpo de alguém, faríamos como fizera o espírito na obra Que é Animismo, de Hermínio Corrêa de Miranda, quando ele narra que a alma encarnada enferma a própria alma e o corpo também. E ela faz um trato: empresta-me teu corpo durante 100 dias, que eu o conserto. Isso com as minhas palavras, que eu vou curar o teu corpo. E lhe dou assistência espiritual para que você possa curar-se por sua vez. Promessa feita, promessa cumprida. Entregou o corpo saudável. Vamos colocar isso aí na função do espírito entrante. Entrou naquele corpo, tornou-o saudável, deu assistência àquele espírito, ela também ficou saudável. Então, nessas 4 realidades, usadas para o bem, podemos, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem, ou melhor, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Questão 509 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. Basta a vontade. A vontade, para Leon Denis, é a onipotência do ser. É a essência espiritual do ser. E para o mesmo autor, hoje ele chama de o Cristo interior. Joana de Ângeles também. Para Emmanuel, ela é a gerente da própria mente. Para Miramês, é ela que abraça a mente e transforma-se ela em pensamentos quando quer criar uma nova realidade. Então, se soubermos usar a nossa vontade, o nosso potencial criador, que é o pensamento, usar devidamente a nossa inteligência mediante os conhecimentos e o discernimento consequente, nós podemos pensar. Porque para Amélia Rodrigues, assim como para Emmanuel, a oração ou para outro espírito, o espírito Eustáquio. A oração nasce dos nossos desejos. E Eustáquio fala também assim: é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Mas para Amélia Rodrigues, ela nasce dos mais simples desejos na alma. E quando atinge a mente, ela desperta sentimentos profundos que vêm da essência do ser. E quando esses sentimentos profundos chegam na mente, recebe o nome de pensamentos. Ou seja, nós podemos, com a oração, gestar os nossos pensamentos. Ou, no mínimo, criar uma ambiência para que a vontade, o Cristo interno, os manifeste, nos entregue, para que nós possamos usar a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo e criar ou recriar a realidade perispiritual, porque a mente cria o perispírito e por meio dele se expressa, conforme Emmanuel. E o perispírito cria e por meio dele se expressa, conforme André Luiz, falando do corpo biológico. Então nós podemos criar ou recriar o próprio universo mental, melhorando as condições ou a criação desses pensamentos, de acordo com a nossa inteligência e o poder imaginativo, fazendo uma autoanálise a partir de nossa memória, consultando as nossas memórias, que o link está na própria mente, e agora com a tela mental, com ideias enobrecedoras, fazendo planos e futuras ações benéficas. Essas ideias e planos vão carrear esse energismo de dentro para fora e de vários quadrantes, porque, segundo Kardec, em Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento,
Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Eu posso trazer conteúdo para essa nova criação de todas as minhas vivências. E fazer conexão com todos os seres dentro de um mundo. E com todos os seres em todos os mundos. E Kardec nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. Então agora nós vamos carrear esse energismo que, quando chega em nossa mente, segundo Leon Denis em O Grande Enigma, nós vamos fecundá-los com as nossas virtudes. E eles vão se transformar ou gravar nas suas consciências a lei e vão transformar-se em atração. E como só desce quem subiu, a atração se faz amor e torna-se o pão da vida, o amor substância. É a fé criando o amor. E antes do amor não existia a criação, Joana de Ângeles. E o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças, porque ele gera a vida, ele nutre a vida, ele organiza e a mantém em todas as suas expressões. Creio que a ideia não está tão complexa assim. Basta prestar atenção, acompanhar o raciocínio e rever várias vezes o conteúdo expressado até agora, que já falamos, basicamente, 30 e poucos minutos. Creio que é hora de pararmos para que vocês possam interagir, para que haja um maior esclarecimento da biocorporeidade, usando-a em benefício de nós outros e daqueles outros também que desejam o mesmo intento, assim como da transfiguração, do processo dos agêneres ou dos entrantes. Eu vou deixar agora a responsabilidade pelos organizadores do evento para nós fazermos esse propósito e no final nós faremos da oração uma visualização dentro do que nós expomos até aqui. Por agora, as nossas intérpretes de Libra, a nossa gratidão profunda e a todos os organizadores do evento, desse magnífico evento que nós temos a honra de participar pela segunda vez. A Andréa Bien, pronto restabelecimento, onde quer que se encontre, receba as nossas vibrações do mais profundo amor, para que você possa restaurar não só o seu universo biológico, perispirítico, e agora você já sabe como duplicar. Começa a duplicar as suas belíssimas células das cordas vocais, com essa voz de anjo que tu tens, e assim, com todos os demais mecanismos psicobiofísicos, para que você possa ficar mais perfeita ou restaurar a saúde integral de preferência. Abraços de luz e paz a todos. Boa noite. Assim como Rose, eu também estava aqui com minha canetinha e bastante atenta, né? Não poderia jamais piscar o olho por essa oportunidade de ter, né, Sebastião Camargo transmitindo seus conhecimentos para a gente. Então, é sempre um prazer. E eu fiquei justamente imaginando, né, aqui, no mínimo, esses 10 mil, né, fluidos de Bezerra de Menezes, né, nos hospitais, colaborando com os médicos, com a equipe de saúde, na cura física, mental e espiritual, né, daquelas pessoas que estão necessitando. E como é aconchegante a gente saber que todos nós podemos, sim, transmitir esses fluidos, né, de uma forma positiva, mesmo porque já, né, há muito tempo a gente já sabe, há mais de 2000 anos, né, a gente já sabe que somos deuses, né, está lá escrito, né, todos nós somos deuses, todos nós temos essa possibilidade de transmitir esse fluido, e que esses fluidos sejam, como, né, Sebastião falou muito bem, em torno da caridade, em torno da paciência,
em torno de virtudes positivas, né? Então, que a gente realmente possa trazer isso à tona. E a gente tem, sim, algumas perguntas, né? Então, uma delas é de Tatiane da Silva, que traz perguntando onde atualizar os conceitos de biocorporeidade e transfiguração. Obrigado pela pergunta, querida irmã. Se você viu o que aconteceu aqui, porque nenhuma das frases que pronunciamos aqui sabíamos. Lemos o nosso livro oculto e com as inspirações dos nossos amigos. Não sei onde você buscar, mas as respostas mais claras, eu te garanto, com Joana de Anjos, está dentro de você. Porque se o espírito, conforme a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, tem quase a idade do universo, se você começar a estudar o seu corpo biológico, você vai ver todos esses fenômenos no seu próprio corpo. Eles aconteceram em todos esses que eu te disse. Por exemplo, quando um vírus, por não termos a proteção da própria célula, entra e faz uma proeza duplicando a si próprio, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele não é um entrante e, ao mesmo tempo, um agênere? Porque ele está duplicando a si próprio. Ele tomou de assalto algo que estava desprotegido. Então, quando nós estudarmos de forma bastante atenta o nosso corpo, nós vamos perceber que numa célula do sangue, a mais simples, que não tem nem consciência dela própria, porque a primeira coisa que a célula tronco faz é extirpar o núcleo e o restante transforma na hemácia. E essa célulazinha tem 280 milhões de moléculas. Cada uma molécula é uma alma menor. Cada molécula com 10 mil átomos, que são almas ainda menores, já que tudo isso são aglomerados de espíritos que nós chamamos de princípios inteligentes. Nós fizemos o propósito de estudar alguns livros, que foram 1.723 livros, para compor uma só obra, que é o Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Extraído alguns fragmentos do livro original, que é 23.743 páginas. E o segundo livro está chegando. Não estudamos menos livros, mas ele tem mais de 100 páginas do que o primeiro, e é um manual prático para a construção dessa realidade, para que a gente possa compreender não só que é possível, não só ser possível, como nós, encarnados, aparecemos já em vários lugares ao mesmo tempo. Eu acho que até vou palestrar em Alagoinhas, em vários lugares da Bahia, no mesmo dia. O que você acha? Muito bom, perfeito. Não dá despesa, né? Porque eu não vou comer. Eu já fico com esse corpo aqui até 3 dias só com uma cápsulazinha que a gente chama de maná. Então já não dá despesa. Aí aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, que é possível. Só que tem pessoas que têm um medo, tem amigas que quer ver, quer tocar, mas na hora que a gente se prepara para fazer o processo, não vou falar que morre de medo, porque ninguém morre, mas fica apavorado da possibilidade. Então eu busquei, na minha essência, quase todos os conteúdos, saindo do corpo e buscando no livro oculto, que é a minha própria realidade, em toda a minha historiografia. Estudei muito pouco nos livros físicos, porque esses 1.700 e poucos livros, bem mais de 2/3 não são daqui. São de bibliotecas que queimaram no passado e são livros que ainda não existem por aqui. Mas se aprendermos a estudar a nós próprios, vamos ver, conforme a própria ciência acadêmica, que ao estudar ou fazer um mapeamento, nós chamamos de genoma, achou uma infinidade de bibliotecas de informações do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e pouquíssimas do reino humano, porque estamos animando uma forma humana muito, mas muito longe ainda da humanização, que o modelo para tal humanização seria Jesus. Seria, não, é Jesus, o Cristo de Deus. Então, vamos estudar, né? Nos estudar, né, Sebastião? Principalmente.
Aqui no chat a gente tem muita interação, agradecendo, né, pela sua explanação. A gente também agradece pela participação de todos que estão atentos. E se alguém tiver mais alguma pergunta, né, pode ficar à vontade. Mas desde já, realmente estamos embebecidos por tanto conhecimento, por tanta possibilidade que nos foi ofertada, né, nesse período, nas suas falas. E para a gente dar continuidade, até para a gente enaltecer o que a doutrina espírita nos estimula, que é a fé raciocinada. No início você falava, a gente, nos bastidores, né? Você é mineiro, nós vamos ter outros palestrantes do Brasil afora, nós estamos aqui em Alagoinhas, na Bahia, e nós somos uma família universal, né? Então, pensando na fé raciocinada, na nossa família universal, nós vamos assistir um vídeo, né, que faz uma alusão ao Dia da Consciência Negra, e que a gente possa refletir sobre as palavras, né, que vão ser trazidas pela pessoa que está, né, pela jornalista que está transmitindo essas informações, que a gente consiga realmente fazer boas reflexões disso. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sebastião. Você volta, né, após Dene. Aguenta um pouco, vou responder essa pergunta. Você pode falar um pouco sobre a origem do câncer? Pronto, ótimo. Vou responder essa primeiro, depois você traz a nossa irmã. Pode ficar à vontade. Então, o capítulo 9 do nosso livro, ele fala exatamente dessa origem do câncer. Em nosso caso, que passamos por 16 processos cancerígenos, a origem foi a mágoa, o ressentimento, a tristeza e várias situações que propiciaram a insatisfação consigo próprio. E de fora para dentro, leituras indevidas, músicas indevidas, alimentação indevida, ambientes inadequados, tudo que trazemos de fora para dentro, ou seja, criando uma ambiência ácida. Se de dentro para fora eu pensar harmonicamente, desenvolver novos sentimentos, novos pensamentos, novas atitudes, eu transformo o universo psicofísico, moral e espiritual em algo bem sereno, bem tranquilo, alcalino. E de fora para dentro, se cuidar da alimentação, trazer as boas leituras que enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso, músicas que curam, como a Nona Sinfonia de Beethoven, as 4 Estações de Vivaldi, o Bolero de Ravel e tantas outras, e melodia dos cancioneiros espíritas, ou a boa música como Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, e música que traz um conteúdo que enriquece a nossa alma. Então, mudou as duas ambiências, sara-se o câncer. Porque no primeiro processo eu só tinha 2 meses de vida. Fazer quimioterapia para quê, se eu vou morrer daqui a 2 meses? Só que com Allan Kardec eu descobri que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Está lá no mês de fevereiro, Revista Espírita de 1864. De modo que, com Camille Flammarion, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Então, criei uma mandíbula, o osso da mandíbula, em 20 dias, um osso novo, porque foi destruído, uma coluna vertebral nova, porque a minha foi toda complicada, começou a desmanchar de cima a baixo. Então, as origens do câncer. De dentro para fora, as perturbações morais. De fora para dentro, a alimentação inadequada, sendo que alimento é tudo que entra, não é só o que comemos. Ok. Tem mais alguma pergunta? Acho que o pessoal agora se animou. Que bom. Essas capacitações podem ser retiradas do ser que, tendo-as conquistado, passam a fazer uso de forma leviana? Pelo menos é o que consta na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, conforme Joana de Ângeles, ainda assinando como espírito amigo, na lição Dar-se-á aquele que tem. Se a pessoa que faz mau uso do talento conferido,
Quem enterra o seu talento, ele é trocado de mão. E, ao mesmo tempo, quem multiplica os talentos aumenta a possibilidade para a ação. Então, quando alguém começa a descer escada abaixo, conforme está na obra A Gênese, por misericórdia, ele é retirado do cenário, conforme está lá muito claramente. Então, se eu começo a usar os meus potenciais inatos, fazendo uso também de recursos latentes para criar realidades perturbadoras, antes que eu me perturbe mais e perturbe um tanto mais o mundo à minha volta, por misericórdia, não só os talentos são retirados inicialmente, mas eu posso ser retirado da própria existência. Ok. Eu gostei dessa pergunta aí, da colega Pamela. O nome bicorporeidade vem em relação da questão biológica ou da bioenergia? Das duas coisas ao mesmo tempo. Então, esperava uma pergunta como essa para poder responder, porque o duplo etérico que faz esse processo de duplicação, porque ali é que se dá o que está no Livro dos Médiuns mais exatamente, ele tem 3 dimensões e 4 funções. As 4 funções ocorrem no corpo biológico, sendo a primeira o éter químico, responsável pela catabolização e anabolização dos elementos, ou assimilação e desassimilação. Então, o que entra e o que sai. Quando comemos em demasia, esse éter não dá conta do recado e enfraquece o segundo, que é o responsável pela vida, que é o éter vital. Também o que nós chamamos de energia criadora ou energia sexual. E quando usamos o sexo em desalinho, de maneira grosseira, sem responsabilidade, nós usamos além da conta e ele sobrecarrega o terceiro éter, que é o que nós chamamos de éter luminoso, responsável pelos nossos sentidos. Quando assim acontece, a pessoa começa a perder a visão, a audição, a sensibilidade do tato, olfato, paladar. E quando usa indevidamente os seus sentidos, vendo o que não deveria enxergar o bem por toda parte, começa a enxergar o mal por toda parte. E usando a audição de forma indevida e os demais sentidos, nós prejudicamos a formação ou a transformação da bioenergia nesses 3 estágios em instintos, que é o 4º estado, que é o éter refletor. Ali nós vamos criar os instintos, as pequenas almas que vai governar tudo isso. Então, todo esse processo da biocorporeidade acontece quando nós sabemos manipular o ectoplasma de nosso corpo biológico, somado ao triplo etérico, que existe energias antes do átomo físico, conforme André Luiz, energia na mesma dimensão do físico, conforme Kardec e Joana de Ângeles, e energia após o físico, conforme Joana de Ângeles, a energia que organiza e mantém a vida. E é com esse energismo eu vou agir combinando os fluidos do corpo biológico com o modelo organizador biológico para que eu possa tornar tão tangível o fenômeno da biocorporeidade quando eu sair do corpo. Porque eu estou no sono atuando no próprio corpo. Eu vou usar o energismo do próprio corpo combinado com esse modelo organizador biológico e as outras demais dimensões do perispírito para que eu possa dar tangibilidade a essa cópia que eu vou fazer para aparecer para as pessoas que eu quero visitar ou que eu quero auxiliar. Então, tanto uma coisa quanto outra está interligada. Sem a bioenergia, não vamos ter o ectoplasma, porque é uma das suas expressões. E não vamos ter nenhuma dessas possibilidades de duplicação. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram estar fazendo? Vamos aproveitar, né? Tanto conhecimento. Então, até o momento, não. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigada. Estamos realmente muito, muito gratos por essa possibilidade. Vamos ver o vídeo, né, que eu já tinha mencionado antes. Logo depois, Rosiane e Dene irão dar alguns avisos e, ao final, a gente retorna com o Sebastião para proferir a prece final. Um grande abraço a todos.
A raça é cria do racismo e não o pai. Essa frase é de um escritor americano que nos ajuda a entender de onde vem o racismo. Esse escritor escreveu Entre o Mundo e Eu, que é um livro maravilhoso. Tem muita gente que acha que o racismo surgiu porque havia raças diferentes e uma se sobrepôs às demais porque era superior. E isso não é verdade. Biologicamente não existem raças. O racismo é essa criação social para justificar a dominação e a opressão. Veja o caso do racismo aqui no Brasil. Ele nasce como? Com a colonização. O branco europeu que vem para o Brasil para explorar nossas terras, ele cria o discurso da superioridade branca para explorar os negros africanos, para dizimar os nossos índios. Eles dizem que os índios não são humanos, que eles são selvagens e exterminam os índios brasileiros. O mesmo acontece com os negros. Para explorar a mão de obra, sem pagar por ela, o branco diz, olha, o negro é sub-humano. Claro, como é que ele iria explorar um semelhante sem ser visto como um ser desprezível? Dizendo que negros e negras não eram humanos. Então cria-se esse discurso para legitimar a exploração e a gente passa séculos reforçando esse discurso, criando símbolos que reforçam estereótipos de selvageria, de violência, de inferioridade. E esses símbolos são reforçados com palavras, com expressões como denegrir, como preto de alma branca, como lista negra, mercado negro, inveja branca, cabelo ruim. Com símbolos, com a literatura, com o cinema, com as piadas. Você viu que ele disse é brincadeira? Não, minha gente, piada não é coisa pouca, não é inocente. Piadas reforçam preconceitos. Associar um cabelo a uma bucha de aço reforça uma ideia de inadequação, de inferioridade. E veja que nem na maior cidade negra fora da África, com mais de 80% da população negra, segundo o IBGE, a gente ainda não se livrou desses artifícios racistas. O racismo adoece, o racismo nos enfraquece como sociedade, nos diminui a todos, negros, brancos, como seres humanos. Tolerar, alimentar o racismo faz com que a gente continue sendo assim tão vergonhosos quanto aqueles brancos europeus que escravizaram nossas irmãs e nossos irmãos negros. Que a gente pense sobre isso, que a gente desconstrua, que a gente não leve na brincadeira não, porque não é brincadeira, aqui a gente leva racismo a sério. Em êxtase, depois de uma palestra dessa, nossos corações ficam realmente em gratidão pela oportunidade, mais uma vez, de assistirmos e ouvirmos esse ser tão iluminado, tão estudioso também. Vamos agradecer aí a Iramá Bacelar, ela que é do Centro Fé e Luz. Como é o Centro Fé e Luz? Foi constituído quando, companheira Dene? Fundado em 25 de dezembro de 1929. Então, no dia de Natal, ele estará completando 92 anos. É a nossa segunda casa mais antiga da região. Então, hoje nós começamos com a casa mais antiga e agora a segunda casa mais antiga. Iramá Bacelar, primeira secretária, né, do Centro Espírita Fé e Luz, veio aí participar, dando uma excelente contribuição. Agradecendo aí a você, Iramá. Ó bendito, o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Já ouviu essa poesia, companheira dele? Já sim. Jorge de Santana, nosso irmão Jorge de Santana, recitava esse poema muito bem. Castro Alves, né? Castro Alves. E livros te lembra e me lembra, e lembra a todos uma importância desse companheiro. O livro é um companheiro. E olha aí, Sebastião falando, né, de tantos livros para fazer um livro, como quantos livros ele estudou e como é essa cumplicidade com o livro. Exatamente. Eu não me acostumo, companheira, a estudar pelo notebook, pelo celular. Eu tenho que ter o livro físico ainda na minha mão, para grifar, para conversar com ele. Eu não consigo baixar só alguns PDFs quando a gente não encontra o físico para comprar.
mas eu ainda gosto de ter o livro, de pegar o livro, de sentir aquele cheiro do livro novo. Eu tenho esse hábito. E, mais uma vez, né, vamos aqui, gente, referendar esse tratado de saúde, que é o despertar da consciência do nosso palestrante. Esse livro, nós podemos fazer encomendas para a livraria Chico Xavier, que é a livraria aqui da cidade, e também na livraria Jackson Severo. A livraria Chico Xavier é da União Espírita e a livraria Jackson Severo é do Centro Espírita Fé e Luz. A livraria Chico Xavier está em promoção e aqui está também em plantão durante toda a Semana Espírita. Quem que fica coordenando essa livraria, Dani? Vera, nossa companheira Vera. E chegaram livros novos, inclusive o livro mais novo que nosso palestrante Sebastião, o livro mais novo de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, né, psicografia, ela trouxe alguns, ela pediu para avisar que tem esse livro que as pessoas podem procurar, está passando aí na tela, não é? O telefone dela, e as pessoas podem entrar em contato, que ela leva até vocês o livro que vocês precisarem. Eu quero aqui agradecer ao setor de Libras do CR4, sob a coordenação de Joelma Oliveira, que está aí à frente desse projeto Espiritismo para Todos, e aí a gente está vendo a primeira vez que a gente consegue ter a tradução em Libras durante todo o evento. E a gente agradece a todas as pessoas que contribuíram para que esse projeto pudesse ser efetivado. Emocionante, companheira. Eu nunca tinha visto assim muito de pertinho, não é? E essas meninas chegam, emocionam a gente entende perfeitamente o que elas estão transmitindo. Parabéns, Joelma, parabéns a Jaqueline e Indiara, não é? Pela interpretação, e reitero os agradecimentos a todos que colaboraram para que a gente pudesse estar trazendo o Espiritismo para Todos na nossa 49ª Semana Espírita de Alagoas. E a gente ressalta aí essa visão da Federação Espírita do Estado da Bahia, que vem trazendo esse projeto de Libras, né? E o CR4 abraçou esse projeto que foi promovido aí pelo setor de Libras da Federação Espírita. E o que temos para amanhã? Amanhã nós teremos Mediunidade com Jesus, com o palestrante Marcel Mariano. E no dia 23 teremos André Siqueira, trazendo o tema Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Dia 24 temos Influência Moral do Médium, com Sérgio Thyssen. E no dia 24, Carla Vise, lá de Portugal, vem falar sustentabilidade como valor espiritual. Dia 25, companheira. 25. Dia 26, Obsessão e Mediunidade, com o ouro da casa, como dizia Painho, como diz Painho, Moacir Lira. Dia 27, companheira. Sábado, 27 de novembro, a querida Ruth Brasil Mesquita vem nos trazer o tema Atendimento Mediúnico a Espíritos Suicidas. E para encerrarmos com o nosso conterrâneo, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, que vai falar sobre o tema central, o Livro dos Médiuns, 160 anos iluminando consciências. E eu quero parabenizar aqui o coordenador de expansão doutrinária, seu Antônio de Santana, que fez essa interação com os palestrantes e organizou essas temáticas junto aí com os companheiros presidentes das casas do Movimento Espírita de Alagoinhas. Estão temas assim fantásticos. Palestrantes que acolheram e nos apoiaram aí nessa 49ª semana,
e nós estamos realmente muito felizes. Então agora nós vamos ter, ele prometeu que seria uma visualização, não é? O nosso palestrante irá fazer a nossa prece de encerramento. Com muita honra. Como dissemos, a prece é a filha primeira da fé, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 23. Então, se é a filha primogênita da fé, e a fé sendo mãe de todas as virtudes, por intermédio da oração que pode gestar o pensamento, conforme vocês perceberam, e o pensamento cria a roupagem, segundo a inteligência e o poder imaginativo, para encarnarmos a esperança, a caridade, a misericórdia. Vai depender de cada qual. Então, cada um relaxe um pouquinho, se acalme, sente numa posição confortável, se já não está, e comece a prestar atenção na respiração sem procurar atentar-se para o ritmo. Só preste atenção no ar que entra, e por ser o ar um medianeiro de qualidades indescritíveis, segundo Miramês, e segundo Caína, o Evangelho está no ar. E o Evangelho, segundo Joana de Ande, é força, vitalidade e vida. E imagine o que você quer trazer para dentro de você. A vida já constituída para nutrir a sua realidade psicobiofísica, moral e espiritual. A vitalidade como matéria-prima para que você mesmo possa construí-la. Ou as inspirações vindo de longe, na estrutura do ar, para lhe dar, por intermédio dessas inspirações, o start, para pensar, sentir, falar e agir na construção de um novo ser, a edificação de uma nova consciência. Conforme Joana de Ângeles, o indivíduo deve criar uma imagem dele saudável, de forma integral. Ver-se em equilíbrio, como se projetasse no tempo, vendo-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio. Indo além, vendo-se recuperado. Se triste, alegre. Se enfermo, saudável. Se em desespero, esperançoso, e assim por diante. E imagina assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Inspirem, se veja tal como gostaria de ser. Vamos criar, no fenômeno da biocorporeidade, um novo ser em nosso mundo mental. E depois vamos trazê-lo para o universo perispiritual e físico, como se ele fosse o que chamamos de entrante. Ele vai entrar e assumir um novo cenário. E, se necessário, vamos fazer uma parceria com os bons espíritos, somando os fluidos deles e os nossos, como se eles fossem moldar suas virtudes em nós, num processo de transfiguração. Eu senti desprender de mim virtudes, assim disse-nos Jesus. Imaginar essas virtudes comandando a nossa realidade por instantes. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Para isso, a alegria abre os espaços, para que elas possam se achegar.
A esperança é a doce presença do amor, que ao mesmo tempo é substância, matéria-prima, vitalidade ou lei, virtudes, para incorporarmos em nossa realidade. E a gratidão é tornar-se na ação o que foi proposto nesta visualização. Oração é colocar em ação nosso patrimônio, de dentro para fora. Prece é bater em outras portas, buscando aquilo que ainda não possuímos. Visualização é visualizar-nos na ação, tal como gostaríamos de ser ou tornarmos. Reprogramação é reprogramar-nos na ação, caso não saia contento. Iluminação ou sublimação é sublimar-se ou iluminar-se na ação. Inspirem, se acalmem, vejam-se mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. Vivendo com alegria, gratidão, esperança. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras. Que, segundo o repórter e cientista Greg Braden, fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. E a pauta: servir pelo prazer de ser útil. No processo de agênere, copiar uma molécula saudável da criatura assistida e doar a ela para que ela possa substituir no lugar que está uma enferma, ou uma célula, ou um tecido e tudo mais. Inspire mais uma vez, se abracem e esses bons fluidos que vos envolvem vindo da essência consciencial do ser, onde está o reino de Deus em nós, o Evangelho, segundo Emmanuel, em nossa consciência e nosso coração, que, conforme disse com Joana, é força, vitalidade e vida. E trazer esse manancial de bênçãos como oportunidade de trabalho no bem e entregar a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa para criarmos as condições para a encarnação das novas virtudes ou da proposta ou do propósito de edificá-las a cada dia. Para isso, a razão vai calcular as perdas e lucros, catalogar o que for mais conveniente, comparar o que é urgente e o que não o é, e analisar as possibilidades para a ação. E o sentimento, a virtude que vai encarnar-se, vai criar a nova realidade, vai edificar, vai alimentar e iluminar o que precisa ser iluminado. Mais uma vez, inspirem, se abracem, virem a página, foque na solução, sem negar o problema. Não negue a doença, não negue a dor, porque a aceitação é quando reconhecemos que elas existem, mas avaliamos a situação e propomos mudanças, conforme o Espírito Hamed. E o conhecimento, conforme Joana de Angelis, vai nos libertar da ignorância. E a vivência do conhecimento libertar-nos do sofrimento. Abraços de amor e luz
e muita paz a todos. Até a próxima etapa. Namastê.